Então, podemos começar. Boa noite novamente. Hoje, para quem não estava no início, né? Hoje nós vamos dar início ao estudo sobre o IDP, Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, e nós vamos dar continuidade a esse assunto até o final do semestre, porque nós só temos esta aula de hoje e mais 2 aulas, tá? A nossa AP2 será no dia 3 de julho, né? Com todas as temáticas vistas a partir da AP1, né? Terminou a AP1, o conteúdo que foi após a AP1 já vai cair para a AP2, certo? Então, hoje nós vamos dar início aos aspectos gerais do IDP e a avaliação e classificação da criança com tosse e dificuldade para respirar. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o slide para vocês. Um momentinho. Pronto. Só preciso do feedback de vocês se estão vendo o slide, se está dando certo. Vamos lá, gente, por favor, alguém me responde no chat se o slide está aparecendo para vocês. Pronto, obrigada, Direia. Então, vamos lá, né? Já perdemos esses 15 minutos, vamos dar continuidade. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o IDP, que é a atenção integrada às doenças prevalentes na infância, tá? Vamos acompanhando pelos slides. O que é o IDP? Gente, o IDP, ele é uma estratégia, tá? Que foi desenvolvida pela Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, junto com a Unicef. Eles criaram essa estratégia. Então, o IDP, ele é uma estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na infância, tá? No Brasil, essa estratégia teve início em 1996. Então, já é uma estratégia um pouco, né, antiga. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar no IDP, tá? Então, o que é essa estratégia? Ela se caracteriza pela consideração simultânea e integrada do conjunto de doenças de maior prevalência na infância, tá? Um momentinho aqui, deixa eu aceitar o aluno. De maior prevalência na infância. Então, quando a gente fala em considerar simultaneamente, essa estratégia vem trazer para os profissionais uma forma de trabalhar avaliando a criança pelo seu conjunto de sintomas, né? Avaliando vários aspectos dessa criança e não apenas um sintoma específico, tá? Então, qual o objetivo dessa estratégia? Qual o objetivo do IDP? Diminuir a morbidade e a mortalidade das crianças menores de 5 anos, né? Por meio da melhoria da qualidade de atenção prestada a essas crianças por profissionais de saúde, e em especial na atenção básica. Como a gente viu na aula passada, cerca de 80% dos problemas, eles podem ser resolvidos na atenção básica, tá? Então, muitas das nossas estratégias de atendimento são lá. Aí vocês podem me questionar, professora, mas eu não pretendo trabalhar em atenção básica, eu quero trabalhar em hospital, tá? Mas a gente não pode deixar de ter o conhecimento sobre as questões que vão estar na atenção básica também, até porque elas não são específicas da atenção básica, elas perpassam por todo o serviço de saúde, elas são apenas mais presentes, mais trabalhadas na atenção básica, mas não impede de uma criança chegar na área hospitalar também com essas queixas, tá? Com esses sintomas. Então, vamos lá. Então, o objetivo do IDP é contribuir, né, com a diminuição da mortalidade das crianças menores de 5 anos, bem como contribuir para o crescimento e desenvolvimento de crianças saudáveis, tá? Então, o IDP, ele representa um instrumento muito útil para a detecção precoce e para o tratamento efetivo das principais doenças que afetam a saúde das crianças menores de 5 anos. Então, é uma queixa muito comum. Quais são as doenças mais prevalentes que vocês podem pensar que tem na infância? A gente pode pensar em diarreia, né? Diarreia é muito comum e diarreia mata. Por que é que diarreia mata? Porque a diarreia não tratada, não cuidada, ela pode gerar uma desidratação e a criança pode ir a óbito por desidratação, né? Dentre outros fatores. Então, assim, são doenças que são prevalentes, ou seja, elas acontecem muito na infância e que, se não tratadas adequadamente, elas podem levar a criança a óbito.
Então, essa estratégia do IDP, ela vem para ajudar os profissionais a trabalharem essas doenças prevalentes de uma forma mais eficaz, a conseguirem detectar precocemente essas doenças e fazerem e realizarem um tratamento precocemente, tá? Um tratamento efetivo. Então, o IDP, ele vem para contribuir para melhorar os conhecimentos e as práticas também das famílias, porque nós, enquanto profissionais, também temos que orientar essas famílias na prevenção das doenças, na promoção da saúde, tá? A aplicação do IDP no serviço de saúde e na comunidade, ele pode produzir um importante impacto na redução do número de mortes na infância, na diminuição da ocorrência e na gravidade de algumas doenças, bem como ele pode produzir forte impacto nas condições nutricionais e no desenvolvimento dos menores de 5 anos, porque o IDP, ele também trabalha isso. Nós vamos tentar trabalhar o IDP nas suas principais características, mas por ele ser uma estratégia bem ampla, não tem como a gente trabalhar tudo. Mas, assim, eu vou disponibilizar para vocês um manual, tá, do Ministério da Saúde. Na verdade, eu vou disponibilizar 2 manuais. O IDP para crianças de 0 a 2 meses e o IDP para crianças de 2 meses a menores de 5 anos, tá? E já eu vou, após a aula, eu já vou colocar no sistema de vocês, na sala de aula, certo? Deixa eu aceitar aqui outro aluno, bem rapidinho. Gente, eu peço a vocês que vocês realmente utilizem o chat como um feedback para mim, no sentido da velocidade, se eu estiver falando muito rápido, se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, que eu explique melhor. Então, assim, eu preciso muito do feedback de vocês. Porque, assim, eu vou aqui na minha velocidade, mas vocês aqui vão me dizer se tá bom ou se eu preciso ir mais devagar, tá certo? Então, vamos lá. Essa estratégia do IDP, ela se alicerça em 3 pilares básicos, que vem da capacitação dos recursos humanos, ou seja, dos profissionais que vão trabalhar com o IDP, porque essa estratégia de capacitar os recursos humanos, consequentemente, vai trazer uma melhoria na qualidade da assistência prestada. Segundo, a reorganização dos serviços de saúde para atender as crianças de acordo com o IDP. E, por último, e o terceiro e último pilar, é a educação em saúde na família e na comunidade, de forma que haja participação de todos, tanto na identificação, quanto na condução, quanto na resolução dos problemas de saúde dessa família, né? Principalmente das crianças menores de 5 anos. Então, quando a gente fala em trabalhar a prevenção de doenças, a promoção de saúde, a gente tem sempre que pensar que a família ela tem que fazer parte disso. Porque nós, profissionais, não podemos ser os únicos responsáveis por esse cuidado. Gente, é incrível como as pessoas tentam nos responsabilizar 100% pelaquela atenção. Infelizmente, isso não pode. Eu tenho uma situação que aconteceu na minha área esses dias que não se refere à saúde da criança. Mas, assim, que é algo que realmente vai ter muito no trabalho de vocês também. Que é quando a família ela tenta responsabilizar o serviço de saúde pelo cuidado total daquele paciente e se abstém das suas responsabilidades, né? Então, assim, nós somos responsáveis pelo cuidado? Somos, mas nós temos que partilhar essa responsabilidade com a família também tem a sua parcela de cuidado, né? Então, assim, na saúde da criança é da mesma forma. O IDP, ele também vai trazer informações e tem alguns tratamentos que vai fazer parte do cuidado da família com aquela criança, né? Nós vamos ver no decorrer dos slides que nós vamos classificar algumas sintomatologias em graves, medianas e não graves, digamos assim. E tem situações que, de acordo com a classificação, essa criança vai ser tratada em casa pela família. Então, a família ela tem que ser responsável também por esse cuidado. Então, vamos lá. As condutas do IDP, todas elas incorporam as normas do Ministério da Saúde relativas à promoção, à prevenção e ao tratamento dos problemas infantis mais frequentes. Por que a gente tem que frisar isso, que são os mais frequentes? Porque hoje nas próximas aulas, nós não vamos ver todos os problemas que englobam as crianças na infância. Não, nós vamos ver os problemas mais frequentes, as doenças mais prevalentes, tá? Como, por exemplo, o IDP, ele também trabalha com problemas relacionados ao aleitamento materno, mas a gente já viu isso em outras aulas, né? Não relacionados ao IDP, mas aos problemas relacionados ao aleitamento materno. A promoção da alimentação saudável, nós tivemos uma aula só sobre isso. Ao crescimento e desenvolvimento, nós também tivemos uma aula sobre isso. A imunização, né?
bem como o ADP ele também trabalha o controle de agravos à saúde, como desnutrição, doenças diarreicas, infecções respiratórias agudas, malária, dentre outros, tá? Então, algumas dessas temáticas que o ADP aborda, nós já trabalhamos em aulas individualmente, né? Em aulas separadas por temática. E agora nós vamos ver as doenças mais prevalentes, como é que a gente vai avaliar aquela criança, como é que a gente vai classificar para poder tratar, certo? Então, lembrando que a estratégia IDP, ela não objetiva estabelecer um diagnóstico específico de uma determinada doença, tá? Mas sim identificar sinais clínicos que permitam uma avaliação e uma classificação adequada do quadro. Por quê? Porque isso vai nos possibilitar fazer uma triagem rápida quanto à natureza da atenção requerida pela criança e da necessidade de um encaminhamento urgente a um hospital, ou de um tratamento ambulatorial, ou de uma orientação para os cuidados no domicílio. Então, o IDP ele não vai nos levar a um diagnóstico específico da doença, mas ele vai fazer com que nós possamos avaliar e classificar aquela criança de acordo com a gravidade e fazer os devidos encaminhamentos, tá? Então, as condutas do IDP, elas descrevem como tratar crianças doentes que chegam à unidade de saúde no nível primário, né? E ele não inclui todas as doenças, como eu já falei. Ele abrange aquelas que são prevalentes, que são as principais causas pelas quais os pais ou os cuidadores levam a criança a uma unidade de saúde, certo? Então, cabe ao profissional de saúde acolher bem a criança e a sua família, compreender a extensão daquele problema, né? Não focar simplesmente na sintomatologia que o pai ou a mãe chega dizendo, não. Por trás dessa sintomatologia tem todo um aspecto que a gente tem que avaliar, né? Socioeconômico, cultural, ou outros sintomas que estão por trás do sintoma principal, enfim. Então, nós temos que estabelecer uma comunicação, um canal de comunicação com a mãe ou com o cuidador, para que a gente consiga ter como é que se diz? Ter essa comunicação efetiva, tanto das nossas orientações para a mãe, quanto do que nós vamos receber da mãe de informações, tá? Então, a gente precisa estabelecer um canal de comunicação adequado para que essa atenção seja eficaz, tá? Então, vamos lá. Qual é a metodologia de atendimento do IDP? No IDP, nós temos uma apresentação de vários quadros que eles vão mostrar a sequência e as formas dos procedimentos a serem adotados pelos profissionais de acordo com determinados sintomas principais da criança. Nós vamos ver mais na frente. Mas, inicialmente, quais são os passos do IDP? Nós vamos, primeiramente, avaliar a criança doente, tá? Fazendo o histórico, realizando o exame físico. Depois, nós vamos classificar a doença. Lembrando que, no slide anterior, a gente já viu. Nós não vamos identificar um diagnóstico específico de doença, não. Mas nós vamos conseguir avaliar aqueles sintomas principais de acordo com a sua gravidade, vamos conseguir determinar essa gravidade e aí um possível tratamento. Identificar o tratamento, aí vem a prescrição e a orientação, lembrando que, quando a gente fala de IDP, a gente não está falando que é uma atenção específica para o enfermeiro, tá? É para os profissionais de saúde. E nós sabemos que nós, enquanto enfermeiros, não temos a governabilidade para prescrever medicamentos, né, como antibióticos, dentre outros. Isso é uma função privativa do médico, né? Então, quando a gente fala aqui identificar o tratamento e fazer a prescrição, eu estou falando para vocês a nível de cognição dos tratamentos, certo? Nós temos que conhecer todos os passos, mas nós também temos que saber aonde nós, enfermeiros, podemos adentrar, tá? Então, tratar a criança, aconselhar a mãe ou acompanhante quanto às medidas de promoção, prevenção e quanto à necessidade de retorno, tá? Para uma consulta de retorno, sempre que necessário. Porque na consulta de retorno, que é o próximo passo, nós vamos avaliar se houve melhora do quadro, tá? Então, vamos lá. Passo a passo agora. Quando a gente fala em avaliar a criança, nós temos que pensar em quê? Em preparar um histórico de saúde daquela criança,
realizar perguntas adequadas à mãe, perguntas com palavras que a mãe compreenda, e realizar um exame físico adequado, tá? Quando a gente fala em classificar a doença, né? Lembrando que a gente não vai classificar ou dar um diagnóstico específico de uma doença, mas nós vamos tentar determinar a gravidade, né? Então, nós vamos selecionar uma categoria, uma classificação para cada um dos sinais e sintomas principais que identifiquem ou que indiquem a gravidade da doença. As classificações, elas não constituem um diagnóstico específico, mas são categorias que vão ser utilizadas para determinar o tratamento. E quando a gente identifica o tratamento, quando eu falo a gente, nós e os médicos, mas quem vai prescrever é o médico, né? Nós vamos identificar o tratamento apropriado para cada classificação. Por exemplo, vamos aqui para uma situação problema. Nós temos uma criança que ela tem uma doença febril muito grave, de acordo com a classificação. E de acordo com essa classificação, essa doença febril muito grave, ela pode ser por conta de uma meningite, por conta de uma malária grave ou de uma septicemia. Então, os tratamentos que são indicados no IDP para a doença febril muito grave, eles são apropriados porque eles foram selecionados para cobrir essas doenças mais importantes que estão nessa classificação, não importando quais sejam, tá? Então, quando a gente classifica, por exemplo, uma criança que está com uma doença febril muito grave, nós não estamos classificando o motivo, a doença que está por trás disso. Nós não estamos dando um diagnóstico, né, específico. Mas o tratamento que o IDP vai indicar, ele vai englobar várias dessas doenças, tá? Ele não vai especificar qual é. Quando a gente fala em tratar, a gente fala em proporcionar um atendimento na unidade de saúde, incluindo a prescrição de medicamentos ou outros tratamentos a serem dispensados no domicílio, né? Bem como as recomendações para as mães realizadas. E aí, o passo de aconselhar a mãe ou o responsável implica em avaliar a forma pela qual a criança está sendo alimentada e proceder às recomendações a serem feitas sobre os alimentos, sobre os líquidos que essa criança deve ingerir, bem como outras instruções, tá? Até a questão do retorno à unidade. E a consulta de retorno, né? Nessa consulta de retorno, o profissional irá avaliar se a criança apresentou ou não melhora do quadro. Deixa eu ver aqui no chat o que é que os alunos estão perguntando. Professora, é como se a partir do diagnóstico da criança, o manual da conduta padrão, seja o tratamento. Isso, Dileu. Nós vamos ver agora na frente que, de acordo com alguns sintomas específicos, alguns sintomas principais, que hoje a gente vai ver a questão da tosse, por exemplo, a partir da sintomatologia, dos questionamentos que a gente vai fazer para a mãe, a gente vai conseguir classificar esses sintomas em graves, em medianos e em não graves. De acordo com cada classificação, que vai ter o vermelho, o amarelo e o verde, que a gente vai ver mais na frente, vai ter um tratamento específico para aquela classificação. Só que esse tratamento, quem vai realizar, na verdade, é o médico que vai prescrever, né? Mas nós temos que conhecer. E por que a gente tem que saber classificar? Porque muitas vezes essa criança chega para o nosso consultório, né? Então, o enfermeiro ele tem que saber classificar essa gravidade. E muitas vezes, se não tiver um médico na área, ela vai ter que saber como encaminhar, para onde encaminhar, né, qual a necessidade daquela criança. Então, nós vamos ver agora nos slides subsequentes como é que a gente vai fazer essa avaliação. Aí vocês vão compreender melhor. Então, nós vamos selecionar os quadros de conduta apropriados. Então, para todas as crianças de 0 a menores de 5 anos, nós temos 2 tipos de quadros, que são exatamente os manuais que eu vou deixar para vocês. Nós temos o quadro das crianças de 0 a 2 meses, que aí nós temos um manual específico para elas. Nós temos um manual específico para as crianças de 2 meses a 5 anos, tá? Então, como é que a gente avalia, classifica e identifica o tratamento para crianças de 0 a menor de 5 anos? Eu estou fazendo já a linha do tempo todinha, de 0 a menor de 5 anos. Primeiro, a gente tem que fazer uma triagem dessa criança. Nós temos que ter o peso, estatura, perímetro cefálico e a temperatura dela, né? Nós temos que realizar essa triagem. Diante desses dados, que vão ser anotados na caderneta de saúde da criança e no prontuário da criança, a gente vai começar a questionar a mãe sobre quais os problemas a criança apresenta, né? Porque muitas vezes a mãe vai para a consulta, ou para uma primeira consulta, porque a criança está apresentando um sintoma específico, ou já está indo para uma consulta de retorno, né? Então, a gente tem que saber quais os problemas a criança está apresentando.
e saber se a consulta a primeira consulta é a de retorno, porque cada uma delas tem uma especificidade. Na primeira consulta, nós ainda vamos identificar qual é o problema para poder classificar, para poder tratar. Já na consulta de retorno, nós já vamos avaliar se o tratamento que foi dispensado a ela foi adequado e se teve melhora do quadro, tá certo? Então, vamos começar aqui. Diante da pergunta sobre os problemas que a criança apresenta, nós temos que sempre, em toda situação de atendimento de criança, a gente tem que avaliar se há sinais gerais de perigo, né? E para as crianças de 0 a 2 meses, a gente vai avaliar, né? Se a criança chegou com diarreia, por exemplo, a mãe chegou falando dessa queixa da diarreia, a gente vai indagar sobre alguns sinais gerais de perigo, né? Que vão nos alertar para a gravidade do quadro. E aí, quais são esses sinais? A criança que apresente pelo menos 2 dos sintomas que a gente vai ver agora, ela tem sinais gerais de perigo. Então, aí, a criança que tem 2 dos seguintes sinais: letárgica ou inconsciente, ou está inquieta ou irritada, tem olhos fundos, tem o sinal de prega cutânea, que a gente faz a prega e ela demora a voltar para o lugar, tem uma sucção débil ou não consegue mamar de forma alguma. Se ela tem 2 desses sintomas, ela tem sinais gerais de perigo, ela tem desidratação, tá? Quando a gente vai ver se ela não... a criança não tem nenhum desses sinais. Então, não tem sinais gerais de perigo, não tem desidratação. Então, todas as crianças de 0 a 2 meses que chegam na unidade de saúde com diarreia, elas são classificadas quanto ao estado de hidratação. Porque, como eu já falei para vocês, a desidratação, ela mata, e ela mata rapidamente, né? Nós já tivemos casos no nosso município de crianças que morreram por desidratação. E isso, num tempo desse, numa época dessa, que todos têm acesso ao conhecimento, é complicado, né? Então, assim, a gente não pode deixar isso acontecer. Continuando. Vamos avaliar também se essa criança que chegou com diarreia, se a diarreia dela ela está com mais de 7 dias, está com 7 dias ou mais, porque se tiver com 7 dias ou mais, é uma diarreia prolongada. Se a gente vai ver se tem sangue nas fezes, né? Porque aí também já é um outro sinal que tem que ser trabalhado. A gente também tem que avaliar uma criança que chega de 0 a 2 meses quanto aos problemas de nutrição, né? Avaliar se a tendência de crescimento dela está adequada, ou se ela está tendo declínio, né? Está perdendo peso, ou se ela está estacionada, não está ganhando peso. A gente tem que avaliar, porque isso também indica sinais, problemas de nutrição, ou de alimentação, como a gente já viu na aula de alimentação, né? A pega incorreta, a criança não conseguir mamar bem, ou ela já recebe outros alimentos, né? Criança com menos de 2 meses já está recebendo outros alimentos, então essa criança quer dizer que ela tem problema de nutrição ou problema de alimentação. E que a gente viu em outras aulas que esse problema de alimentação nem sempre é a falta do alimento, mas é a falta da mãe, da conscientização da mãe ou da orientação da mãe de dar os alimentos corretos ou de principalmente manter o aleitamento materno. Enfim, nas crianças de 0 a 2 meses a gente tem que avaliar muito essas questões. Outro problemático relacionado à nutrição para as crianças de 0 a 2 meses, tá? Se essa criança, ela perde mais que 10% do seu peso na primeira semana de vida, ela tem um problema grave de nutrição. Porque nós vimos nas nossas primeiras aulas que a criança, né, o recém-nascido, nos primeiros dias de vida, ele perde 10% do seu peso, né? Então, se chega um recém-nascido para a gente, que na primeira semana de vida ele já perdeu mais que 10% do seu peso, tem que vir um alerta. Opa, essa criança tem um problema grave de nutrição. O que é que está acontecendo? Que ela está perdendo mais que 10% do seu peso, né? Se a criança ela tem o peso normal, se ela está em aleitamento exclusivo, se ela está com uma tendência ascendente, ou seja, se a curva de crescimento dela está ascendente, então ela não tem problema de nutrição, né? E aí,
vocês perceberam que quando a gente fala da classificação da criança menor de 2 meses, ela é mais focada na questão da atenção à diarreia, a questão dos problemas nutricionais, porque vão afetar realmente o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Mas quando a gente vem agora para a classificação dos sinais de perigo para as crianças de 2 meses a menores de 5 anos, esse leque já amplia, tá? Então, vamos lá. A criança, né, a mãe levou a criança para o atendimento e a gente já fez a triagem, verificou peso, estatura, perímetro cefálico, cartão de vacinação, que é importante a gente verificar também. E a gente fez as anotações no prontuário e na caderneta. E aí a gente vai começar a indagar mães, né, fazer algumas perguntas à mãe para tentar identificar alguns sinais gerais de perigo. Então, tanto a gente vai fazer perguntas, como a gente vai observar algumas situações. E aí, todas as crianças, nós vamos ter que verificar se tem esses sinais gerais de perigo, tá? Então, a gente vai perguntar se a criança consegue beber ou mamar no peito, porque se a criança não consegue, é um sinal geral de perigo. Se a criança vomita tudo que ingere, se ela vomitar tudo que ela ingere, é um sinal geral de perigo. E quando eu falo isso, até a água que ela bebe, ela vomita, tá? A gente vai ver mais na frente. Se ela teve convulsões nas últimas 72 horas, ou se ela teve movimentos anormais nessas últimas 72 horas. Por que movimentos anormais? Porque muitas vezes um recém-nascido, quando ele convulsiona, nem sempre ele tem aqueles movimentos musculares bruscos, tá? Muitas vezes eles têm apenas movimentos anormais repetitivos, como, por exemplo, piscar muito o olho, ou fazer algum movimento como se fosse de mastigação excessivamente, né, um movimento anormal, dentre outros, tá? A mãe, ela consegue identificar um movimento que não é normal da criança fazer e que ela está fazendo repetidamente. Já teve caso, na época do meu estágio na faculdade, que em um hospital, o médico identificou um recém-nascido que estava convulsionando apenas por perceber, ele estava piscando demais o olho. Aí foi identificada a convulsão. Então, nem sempre a gente pode esperar que uma criança que convulsiona, ela está tendo os movimentos bruscos musculares. Nem sempre isso acontece, tá? Outra questão que a gente vai observar é se essa criança ela está letárgica ou inconsciente, se ela apresenta tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos. E o que é, professor, esse enchimento capilar? Vamos lá. O tempo de enchimento capilar que a gente vai avaliar na criança é quando a gente pressiona o dedo sobre o leito ungueal. O que é isso? O leito ungueal é o tecido abaixo da unha, né? Então, a gente faz esse pressiona o dedo dela por 5 segundos. Quando eu solto, depois que passa 5 segundos, quando eu solto, o enchimento capilar ele tem que ser em menos de 2 segundos, né? Se eu pressionar aqui por 5 segundos, vai ficar branco quando eu soltar, mas rapidamente vai retornar, os capilares vão se encher de sangue de novo. Mas na criança que está com um sinal geral de perigo, com o enchimento capilar maior que 2 segundos, não é normal. Então, vamos lá, eu contei 5 segundos, né, apertando. Quando eu solto, o enchimento capilar tem que ser em menos de 2 segundos. Se for mais de 2 segundos, ela tem um tempo de enchimento capilar prolongado. Aí já é um sinal geral de perigo. Ah, professora, mas é um recém-nascido, o dedinho é tão pequeno. Pronto. Se não dá para fazer no dedinho, porque é um recém-nascido, a gente testa o enchimento capilar na região hipotenar da mão. Qual é a região hipotenar? Nós temos aqui a região tenar, a região mediana e a região hipotenar. Então, nós vamos pressionar no recém-nascido aqui, na região hipotenar, por 5 segundos. E quando a gente soltar, a gente tem que avaliar o enchimento capilar, se foi em menos de 2 segundos, tá? Então, vamos lá. Se a criança apresenta batimento de asa de nariz ou gemência. Então, todos esses sinais que a gente ou perguntou à mãe se a criança tinha ou observou, são sinais gerais de perigo, que vão nos dar um alerta sobre a gravidade da situação. Então, vamos lá. Quando eu pergunto se a criança teve convulsões nas últimas 72 horas, aqui mostra, né? Durante uma convulsão, os braços e as pernas da criança eles ficam rígidos, porque os músculos se contraem. Ou a criança apresenta movimentos repetitivos anormais de determinadas partes do corpo, como eu falei, piscar os olhos, ou movimentos mastigatórios, ou movimentos das mãos. Assegure-se que a criança ela teve convulsões durante a doença atual, há menos de 72 horas.
Por isso que a gente tem que perguntar se a convulsão que ela teve foi nas últimas 72 horas, né? E quando a gente pergunta à mãe se a criança teve convulsão, se a gente pergunta falando a palavra convulsão, muitas vezes a mãe não pode não entender. Então, a gente tem que usar as palavras populares. Se a criança, muitas mães conhecem como ataques, como espasmos, tá? Então, a gente tem que saber falar também na linguagem que a mãe entenda. Quando a gente fala em observar se a criança está letárgica ou inconsciente, uma criança que está letárgica, ela encontra-se prostrada, ela não mostra interesse pelo que ocorre ao seu redor, talvez ela fique inconsciente e não respondendo aos chamados, né? Frequentemente, a criança que está letárgica, ela não olha para a mãe, ela não olha para quem está conversando com ela geralmente tem um olhar fixo, sem expressão, não se dá conta, aparentemente, do que acontece ao seu redor. Ela está letárgica, né? Muitas pessoas conhecem como criança largada. Então, muitas vezes a gente tem que perguntar à mãe para ela compreender se a criança está mais sonolenta do que o normal, né? Se ela não consegue despertar essa criança, tá? Muitas vezes a mãe sacode a criança, a mãe bate palma e a criança não desperta. Então, essa criança ela está letárgica, tá? Letárgica ou inconsciente. Aqui o tempo de enchimento capilar, como eu já falei para vocês. A questão do sinal de perigo do batimento de asa de nariz, né? Que tem até uma questão que eu vou deixar umas dicas para vocês. Aqui a gente está falando do batimento de asa de nariz, né? Que consiste no movimento de abertura e fechamento das fossas nasais. Uma criança que está com respiração normal, ela respira sem ter o batimento da asa do nariz. Respira normalmente. Uma criança que está com dificuldade respiratória, que está com batimento de asa de nariz, quando ela inspira e expira, tem esse movimento, né? De abertura e fechamento das fossas nasais. Então, isso indica uma dificuldade respiratória. Então, é um sinal geral de perigo. Com relação à gemência, a gemência ele é um som respiratório produzido quando a criança expira, e ele geralmente é secundário ao esforço que a criança faz para compensar algum problema respiratório ou alguma doença grave. Então, uma criança que ela tem gemido, ela tem alguma doença ou alguma infecção em qualquer parte do aparelho respiratório. Então, é um sinal geral de perigo. Aí vocês podem me questionar, professora, mas como é que eu vou saber que o som respiratório que eu estou ouvindo, ele é um gemido? Ou ele é uma sibilância, ou ele é um estridor. Como é que a gente vai conseguir classificar esses sons respiratórios? Não tem como, apenas eu falando para vocês as características dos sons, vocês conseguirem assimilar bem. Então, aqui no slide, eu estou deixando no final a exemplificação de sons anormais, de sons respiratórios anormais, que são encontrados na ausculta pulmonar. Então, eu peço que vocês verifiquem, assistam esse vídeo, porque é muito interessante para que vocês possam ouvir, tá? Como acontece cada tipo de som, porque lá ele dá um exemplo, ele vem, o estridor, aí começa a ter o som do estridor. Da sibilância, aí tem o exemplo. Porque apenas a gente falando a característica do som é difícil de assimilar, torna-se mais difícil. Então, eu peço que vocês assistam depois esse vídeo, tá? Deixa eu ver aqui o que é que estão me perguntando. Isso podemos estar vendo na consulta de pericultura também? Isso. Pronto, Maria, muito bem. O nosso atendimento da criança, né, ele tanto vai acontecer por a mãe procurar o serviço porque a criança está com algum sintoma, ou para uma consulta de retorno, ou nas consultas de puericultura, quando a gente identifica alguns problemas, e a gente pode questionar a mãe sobre esses sinais gerais de perigo, tá? A gente deve questionar, né? Então, todo atendimento que a gente tiver com criança, a gente pode ir identificando essas sintomatologias e classificando. Porque muitas vezes a mãe chega com a criança com um determinado sintoma, e quando a gente começa a investigar, avaliar o caso, surgem outros até maiores. Tá? Então, por isso que a nossa conduta, a nossa avaliação, ela não pode ser focada apenas em um único sintoma.
Na questão do estudo aqui, a gente vai focar, hoje a gente vai ver apenas avaliação e classificação da tosse ou dificuldade respiratória, mas na nossa prática não é assim. Nós estamos estudando uma sintomatologia por vez para facilitar a metodologia de estudo. Mas na nossa prática, a gente tem que ver o conjunto de sintomas que aquela criança apresenta, tá? A gente viu em semiologia e semiotérmica, que é interação com a identificação de sons. Isso, muito bem, Gileu. Em outras disciplinas, realmente vocês já viram. Mas, assim, por experiência própria, até na nossa prática, a gente tem, às vezes, algumas dificuldades. Tem alguns sons que são bastante parecidos, tem outros realmente que são bem específicos, né? Então, não dá para confundir, mas tem uns que são um pouco parecidos. E é importante que a gente sempre esteja tentando buscar em vídeos para que a gente possa começar a diferenciar esses sons, tá? Isso, exatamente. Principalmente em crianças, é mais complicado. Então, é bem interessante esse vídeo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos tentar avaliar e classificar a tosse ou a dificuldade para respirar, tá? As doenças respiratórias, elas continuam sendo um dos principais problemas de saúde pública entre os menores de 5 anos, particularmente a partir da primeira semana de vida. Então, é fato que vocês vão atender crianças que chegam à unidade de saúde trazidas pelos responsáveis por essas queixas respiratórias, tá? As infecções das vias respiratórias, elas são as causas mais comuns de doenças durante a infância, tá? A maioria das crianças menores de 5 anos, elas têm de 4 a 8 episódios de infecções respiratórias agudas por ano. Então, é uma frequência alta, então vocês vão realmente ter contato com queixas assim nos serviços, podendo chegar até 10 episódios por ano, tá? Principalmente nas crianças que estudam ou que convivem nas creches, por conta das aglomerações, de contato com outras crianças, que muitas vezes também têm infecções respiratórias, enfim. Então, apenas 2 a 3% dessas crianças evoluem para uma pneumonia, tá? Ressaltando que 80% das mortes por infecção respiratória aguda são devido à pneumonia. Então, a gente tem que ficar alerta quanto à pneumonia, né? Então, a gente, sempre que a criança chega com infecção respiratória aguda, a gente tem que avaliar esse quadro e classificar justamente pensando em não deixar esse quadro agravar para uma pneumonia, tá? Porque, embora poucos casos evoluam para pneumonia, mas dos que evoluem para pneumonia, 80% levam a óbito, tá? Então, 80% das mortes por infecção respiratória aguda são devidas à pneumonia. Nos países em desenvolvimento, a pneumonia ela geralmente é causada por bactérias. As mais comuns são o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenzae. Mas nós, por exemplo, no Brasil, graças a Deus, já temos a imunização, né? Tanto a pneumocócica como a vacina IB, né? Que vai para o Haemophilus influenzae. Outros fatores de risco para maior gravidade, né, e maior mortalidade das infecções respiratórias agudas são os aspectos socioeconômicos, né? Baixa renda familiar, baixa escolaridade dos pais, aglomeração de pessoas, prematuridade, baixo peso, calendário de vacinação incompleto, porque se a criança não está recebendo as vacinas adequadamente, né, então ela está mais exposta aos fatores de risco, mais exposta às patologias, tá? Das crianças doentes que vão para o serviço de saúde, a grande maioria apresenta infecções respiratórias sem gravidade. Realmente é assim. Nós vamos ter muitas crianças que vão nos procurar, as mães vão nos procurar, porque a criança está com infecção respiratória aguda. Graças a Deus, a maioria dessas infecções, elas são sem gravidade. Mas, se não forem tratadas a tempo, elas podem evoluir para infecções mais graves. E é por isso que nós estamos aqui, para tentar abordar esse tema, tá? Então, sempre é essencial que a gente, enquanto profissional, consiga distinguir, né, entre as crianças que vão chegar para a gente com infecção respiratória aguda, qual daquelas crianças tem maior probabilidade de ter uma pneumonia, para que a gente possa classificar a gravidade dessa doença e definir o uso de antibióticos, né, juntamente com o médico, ou uma necessidade de hospitalização.